Análise crítica da proposta fiscal de Armínio Fraga, uma refutação fundamentada. Em recente entrevista, o economista e ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, defendeu um rigoroso ajuste fiscal centrado em uma meta de redução da dívida pública como condição para a queda dos juros e a retomada do crescimento no Brasil. Segundo Fraga, o arcabouço fiscal vigente é insuficiente, e a trajetória crescente do endividamento público seria a principal causa das altas taxas de juros no país. Ele propõe um círculo virtuoso iniciado pelo corte de gastos, que levaria à queda dos juros e à melhora subsequente do quadro fiscal. Este documento apresenta uma análise crítica e uma refutação fundamentada desses argumentos. Demonstra-se que a análise parte de premissas equivocadas sobre a função dos juros em um regime de câmbio flutuante e ignora a vasta evidência empírica internacional. Argumenta-se que a solução para o Brasil não reside na austeridade fiscal recessiva, mas na correta gestão do tripé macroeconômico, com a implementação de um câmbio neutro e a devolução da taxa de juros à sua função primordial, o controle da inflação via demanda interna. A falácia da relação direta entre dívida e juros. O pilar central do argumento de Fraga é que a dívida pública elevada é a causa dos juros altos no Brasil. Uma análise comparativa dos dados internacionais de dívida sobre PIB, no entanto, desmascara essa premissa. Países com níveis de endividamento muito superiores ao brasileiro convivem com taxas de juros significativamente mais baixas. Armínio Fraga afirma: é uma bola de neve. É parte da razão pela qual o juro do Brasil é tão alto. A realidade empírica, contudo, mostra um cenário distinto. O Japão, com uma dívida de 237% do PIB, pratica juros próximos de zero há décadas. Os Estados Unidos, com 124% de dívida sobre PIB, mantém seus juros controlados em patamares muito inferiores aos do Brasil. O Brasil, com 76,5% de dívida sobre PIB, pratica juros reais de 10%. Se a tese de Fraga fosse correta, o Japão deveria ter as taxas de juros mais altas do mundo, e o Brasil, com sua dívida moderada para padrões internacionais, deveria desfrutar de juros muito mais baixos. A evidência demonstra que não há uma correlação direta e necessária entre o tamanho da dívida e o nível dos juros. A verdadeira questão reside na soberania monetária e na forma como a política econômica é conduzida. A confusão teórica, a função dos juros em câmbio fixo versus flutuante. O erro fundamental na análise de Fraga é tratar a economia brasileira, que opera sob um regime de câmbio flutuante desde 1999, como se ainda estivesse presa a uma âncora cambial. Sua lógica de que os juros são determinados pelo prêmio de risco da dívida para atrair capital e financiar o governo era válida no regime de câmbio fixo do Plano Real, mas tornou-se obsoleta. Desde a implementação do tripé macroeconômico, a função de cada instrumento foi claramente definida. Primeiro, taxa de juros. Deve ser usada para gerenciar a demanda agregada e, assim, manter a inflação na meta. Segundo, taxa de câmbio flutuante. Deve servir como variável de ajuste para o balanço de pagamentos, absorvendo choques externos e gerenciando a entrada e saída de divisas. Terceiro, política fiscal. Deve garantir a sustentabilidade da dívida no longo prazo, mantendo a credibilidade do país. Fraga parece ter esquecido essa lição fundamental. Ao afirmar que a variável que está sob nosso controle não é a taxa de juros, ele ignora que em um regime de câmbio flutuante com soberania monetária, o Banco Central tem, sim, o controle da taxa básica de juros. A perversão ocorre quando o BCB, sob pressão de uma ortodoxia equivocada, abdica de sua função principal e passa a usar os juros para uma finalidade que não é sua: atrair capital especulativo para controlar o câmbio, uma tarefa que deveria ser do próprio câmbio. A proposta correta: câmbio neutro e a retomada do crescimento. A alternativa à austeridade recessiva de Fraga é a implementação de uma política de câmbio neutro, ou uma banda cambial gerenciada. Essa abordagem, defendida por economistas como Luiz Carlos Bresser Pereira, permite que o Banco Central intervenha no mercado para evitar a volatilidade excessiva, vendendo reservas quando o real se desvaloriza acentuadamente e comprando quando se valoriza demais. Os benefícios dessa abordagem são múltiplos e criam um verdadeiro círculo virtuoso, oposto ao proposto por Fraga. Primeiro, estabilidade cambial. Um câmbio mais estável reduz a inflação importada e a incerteza para os negócios, incentivando o investimento. Segundo, juros na função correta. Com o câmbio estabilizado, a taxa de juros pode finalmente ser usada para sua função designada,
Controlar a inflação de demanda. Isso permitiria a redução da taxa Selic para patamares civilizados, como 2% de juros reais, liberando recursos do orçamento e barateando o crédito. Terceiro, crescimento econômico. Com juros baixos e câmbio estável, o investimento produtivo é estimulado, gerando emprego, renda e crescimento do PIB. Quarto, redução da dívida sobre PIB. O crescimento do PIB, o denominador da fração, é a forma mais eficaz e saudável de reduzir a relação dívida sobre PIB, como demonstra a experiência internacional. A austeridade, ao contrário, contrai o PIB e pode até piorar o indicador, como visto na crise da Grécia. Países como China e Singapura utilizam variações de câmbio gerenciado com grande sucesso, promovendo crescimento acelerado e estabilidade, mesmo com níveis de dívida superiores ao do Brasil. Conclusão: é hora de superar dogmas e olhar as evidências. A proposta de Armínio Fraga representa um retorno a ideias que já se provaram ineficazes e danosas tanto no Brasil quanto no exterior. A obsessão com a austeridade fiscal como pré-condição para o crescimento ignora a lição mais básica da macroeconomia moderna e a esmagadora evidência empírica de que países soberanos não são famílias e não precisam apertar os cintos para prosperar. O Brasil possui um nível de endividamento moderado em comparação com as maiores economias do mundo e tem amplo espaço fiscal para investir e crescer. O que aprisiona o país em um ciclo de baixo crescimento e juros exorbitantes não é o tamanho de sua dívida, mas a gestão equivocada de seu tripé macroeconômico. A insistência em usar os juros para controlar o câmbio é uma relíquia do passado que precisa ser abandonada. É imperativo que o debate econômico brasileiro avance. Em vez de insistir na austeridade, devemos focar na implementação de um câmbio neutro que devolva a estabilidade à economia e liberte a política monetária para cumprir seu verdadeiro papel. Somente assim o Brasil poderá quebrar o ciclo vicioso e iniciar uma trajetória sustentável de crescimento, com juros baixos e prosperidade para todos.